Imagine dirigir por uma estrada durante a madrugada com poucos postes iluminando o caminho. Quem já passou por isso sabe como a sensação é desconfortável. A visibilidade é ruim e qualquer descuido pode terminar em tragédia. É exatamente por isso que um vídeo publicado no TikTok por um usuário chamado José Fierro chama tanta atenção. Ele mostra como situações completamente inesperadas podem acontecer quando se dirige no escuro. No primeiro registro, José segue pela estrada normalmente até que algo assustador surge de repente. Sem qualquer aviso, uma figura humana ou algo que lembra uma aparição aparece bem à frente do carro. José consegue reagir a tempo e desvia, evitando o impacto por pouco. Felizmente, nada de grave acontece. Algum tempo depois, em outro dia, José publica um segundo vídeo. Novamente, ele passa pela mesma estrada, no mesmo horário da noite, e mais uma vez, algo muito parecido acontece. Uma figura quase idêntica à do primeiro vídeo surge exatamente no mesmo ponto da via. Pode ser uma encenação, a mesma pessoa repetindo a ação, ou algo ainda mais estranho. De qualquer forma, a situação é perturbadora. Alguns acreditam que seja apenas um homem parado na estrada, talvez tentando assustar motoristas. Mas, se for isso, por que alguém faria algo tão perigoso em noites diferentes, no mesmo lugar? Essa é a pergunta que deixa tudo ainda mais intrigante. Seja qual for a explicação, esses vídeos fazem qualquer um pensar duas vezes antes de dirigir por uma estrada escura e deserta durante a madrugada. Antes de continuar, certifique-se de se inscrever no canal para receber mais conteúdos assustadores. Dito isso, bora para o próximo vídeo. Esse vídeo envolve uma mulher chamada Ashley Goldwag, que ficou muito abalada com o que aconteceu algumas semanas antes da gravação. Ashley conta que estava deitada em sua cama ao lado do cachorro quando, de repente, o animal passou a demonstrar um comportamento extremamente agressivo. Segundo ela, isso costuma acontecer quando está sozinha em casa, e quase sempre o cachorro rosna na direção do mesmo batente da porta. Esse detalhe se torna ainda mais inquietante por causa de uma experiência que Ashley teve anteriormente. Em uma certa noite, ela sofreu um episódio de paralisia do sono. Durante esse momento, ela afirma ter visto o que parecia ser uma pessoa parada, exatamente na porta do quarto. Sem conseguir se mover, a única reação que teve foi fechar os olhos. Quando conseguiu recuperar os movimentos, a figura já não estava mais ali. Por causa disso, Ashley considera esse vídeo especialmente assustador. A seguir, está o que ela conseguiu registrar. What is it? No vídeo, não é possível identificar nada de anormal de forma clara, o que torna a reação do cachorro ainda mais estranha. Ashley se pergunta o que poderia estar provocando aquela atitude, mas o simples fato de lembrar que, em algum momento, alguém ou algo pode ter estado parado naquela porta deixa a situação muito mais perturbadora. Mesmo sem nada visível, o ambiente do quarto já transmite uma sensação inquietante. Amigos e familiares de Ashley afirmam que as imagens causam bastante desconforto. No dia 1º de outubro de 2021, um vídeo de uma festa de aniversário realizada dentro de uma casa começou a circular na internet. As imagens mostram amigos e familiares reunidos cantando parabéns para uma menina sentada à frente de um bolo com as velas acesas. À primeira vista, tudo parece absolutamente normal. Porém, conforme o vídeo avança, algo inesperado acontece e deixa todos os presentes visivelmente desconfortáveis. Foi isso que acabou sendo registrado. Happy birthday to you. Her childhood nickname? 62. Happy birthday. Oh my god, she's making it wait. Probably give you 62. Can you wish I'm getting a girlfriend? There's a lot of millions in this car. What the heck? Who was that? Who blew it out? It was ours because he said it was That was weird. It was a win. Mi abuelita. What wing is that?
As velas do bolo se apagam sozinhas, sem que ninguém seja visto soprando. O mais estranho é que a própria aniversariante acredita que alguém estivesse atrás dela e tivesse apagado as velas. Ao se virar e perceber que não havia ninguém ali, ficou claro que algo fora do comum tinha ocorrido. Se ninguém soprou e não havia vento algum no ambiente, como explicar o que aconteceu? Enquanto a família acredita que o episódio possa ter sido causado por algo sobrenatural, quem assiste ao vídeo ainda não conseguiu chegar a uma explicação definitiva. A dúvida permanece. Quem ou o que apagou as velas do bolo? Esse vídeo é curto, mas nem por isso menos perturbador. Ele foi encontrado no Instagram e sua origem exata é desconhecida. Mesmo sem maiores explicações, as imagens por si só já causam desconforto. Uma mãe está sozinha em casa com seus 2 filhos quando acontecimentos estranhos começam a se desenrolar. De acordo com quem compartilhou o vídeo, essa mulher vinha relatando episódios paranormais, desde que se mudou para a residência. A gravação seria apenas um entre vários acontecimentos semelhantes. Tudo acontece já tarde da noite. Veja o que foi registrado. So it's just us here, and Henry's at work, and I've been hearing my kitchen chairs out there. Shh. And I'm freaking the f out. Ready? Logo no início, fica claro que as crianças estão assustadas. Algo está perturbando os dois, embora não seja possível identificar exatamente o motivo. Pouco depois, a mãe sai do quarto com extrema cautela e, de forma repentina, uma cadeira desliza sozinha pelo chão. A cena é suficiente para fazê-la correr de volta para o quarto, tomada pelo pânico. Não há muitas informações sobre o que aconteceu em seguida, mas tudo indica que eles permaneceram ali até a chegada do pai, mencionado pela própria mãe no vídeo. Como ocorre com muitos registros desse tipo, o caso nunca teve uma explicação clara e segue envolto em mistério. Uma mulher chamada Stephanie McKee compartilhou um vídeo que deixou muita gente arrepiada. As imagens mostram algo assustador acontecendo bem em frente à casa dela durante a madrugada. O registro foi feito por uma câmera de segurança externa, e nos primeiros segundos tudo parece tranquilo, como qualquer outra noite comum. Porém, não demora muito para ficar claro que há algo estranho acontecendo. Uma figura incomum com aparência quase fantasmagórica atravessa a cena lentamente e some na escuridão. Stephanie contou que toda a família ficou bastante assustada ao assistir ao vídeo, o que não chega a ser surpresa. Ela também revelou que quando se mudaram para a casa que é alugada, encontraram cristais colocados acima de todas as portas. A família decidiu mantê-los no lugar, e depois de ver essa gravação, Stephanie acredita que essa escolha pode ter sido acertada. Independentemente do que seja, o vídeo causa um grande desconforto. A figura parece semi-transparente, se move de forma estranha, quase flutuando, e desaparece de um jeito que não parece natural. Por isso, muitas pessoas acreditam que possa se tratar de algo paranormal, como um espírito ou uma manifestação. Já os mais céticos sugerem explicações mais comuns. Alguns acreditam que possa ser apenas uma pessoa passando pela rua e que a baixa qualidade da imagem, somada à iluminação da câmera noturna, tenha criado essa aparência assustadora. O brilho excessivo e o efeito de borrão típicos desse tipo de câmera realmente podem distorcer a imagem. Outros apontam para possíveis falhas no equipamento, reflexos na lente ou até insetos passando muito próximos da câmera. Ainda assim, nenhuma dessas hipóteses explica completamente a forma da figura nem a maneira como ela simplesmente desaparece. Caso tenha sido uma montagem com efeitos digitais, o resultado é surpreendentemente convincente e combina muito bem com a qualidade do vídeo. Nada parece claramente manipulado. No fim, fica a dúvida: algo sobrenatural foi registrado ou tudo não passa de um efeito estranho causado pela tecnologia no momento certo? Neste vídeo, um homem da Polônia caminha por uma floresta afastada quando se depara com uma casa abandonada. Desde o primeiro momento, o lugar transmite uma sensação estranha, como se algo ali estivesse fora do normal. O que mais chama a atenção
é o fato de que muitos objetos pessoais ainda permanecem no interior da casa, dando a impressão de que os moradores foram embora às pressas, sem qualquer planejamento. Com receio de que alguém ainda estivesse por perto, o homem decide explorar o local com muito cuidado. Porém, conforme avança pela casa, a situação se torna cada vez mais perturbadora. De forma repentina, o ambiente parece ganhar vida. Objetos começam a se mover sozinhos e uma caixinha de música passa a tocar sem que ninguém a tenha acionado. Embora não se saiba quem eram os antigos moradores, fotografias deles ainda estão espalhadas pelos cômodos, reforçando a ideia de que a saída foi abrupta. A localização exata da casa nunca foi revelada, mas diante do que acontece no vídeo, isso acaba sendo irrelevante. Seja realmente assombrada ou não, a atmosfera do lugar por si só já é suficiente para causar arrepios. Agora quero saber o que você acha desse caso. No vídeo a seguir, 2 vigilantes analisam imagens gravadas por uma câmera de segurança com visão em 360 graus. Algo muito estranho teria ocorrido durante a noite, e eles acreditam que a câmera instalada do lado de fora do prédio possa ter registrado esse momento. Com isso, os 2 começam a avançar pelas gravações em busca de qualquer sinal fora do normal. Eles observam atentamente cada ângulo captado pela câmera, mas, em um primeiro momento, nada chama a atenção.
Tudo parece comum até que uma cena específica surge nas imagens. Os vigilantes ficam completamente sem reação. De forma inexplicável, a mulher que aparece parada na rua simplesmente desaparece. Ela aparece sumir, sem deixar vestígios, logo depois de acender algo que entra em chamas. Para tornar a situação ainda mais estranha, a fumaça que se forma em seguida parece desenhar a imagem de uma caveira. No começo, é difícil perceber, mas os próprios seguranças apontam esse detalhe. Por conta disso e de outros fatores, os vigilantes acreditam que algo sobrenatural possa ter sido registrado. A imagem da caveira pode até ser explicada como um caso de pareidolia, mas o desaparecimento da mulher continua sendo difícil de entender. O episódio aconteceu na Argentina, na cidade de Chimbas, e até hoje muitos moradores tentam desvendar o mistério por trás dessas imagens. Em outros vídeos, já vimos relatos de crianças que dizem enxergar ou conversar com coisas que teoricamente não estão ali. Em muitos casos, os pais só levam a situação a sério depois de verem imagens ou gravações do suposto amigo imaginário descrito pelos filhos. Este caso segue a mesma linha e é igualmente inquietante. Susan Murlock é mãe de uma menina de apenas 2 anos que, em um determinado dia, disse algo que a deixou muito preocupada. A criança afirmou que havia uma pessoa escondida dentro do armário do quarto. Assustada com o que ouviu, Susan foi imediatamente até o local para conferir. Abra. Tem uma pessoa. Tem uma pessoa? Sim. Você pode me mostrar onde a pessoa está? Lá. 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 É a Elsa? Não. Não. Não? Estou assustada. Você está assustada? Sim. Você pode me mostrar onde a pessoa está? É uma pessoa criança ou uma pessoa escondida? Uma pessoa escondida. É uma pessoa escondida? Eu quero o meu elmo. Você quer usar o seu elmo? Sim. Tem uma pessoa escondida no seu armário? Sim. E ela está lá? Sim. Estou assustada. Você está assustada? Sim. Tem uma pessoa. Ok. Vamos salvar a pessoa. Há uma coisa de forma de mulher na caixa. Isso é muito estranho. Então, eu tirei a caixa. Eu tirei todas as roupas dela, caso isso causasse uma sombra ou algo assim. Então, eu tirei todas as roupas do fundo da caixa. Eu tirei a caixa. E ela ainda viu a pessoa. Alguém está na minha porta. Ela ainda viu a pessoa. Ela disse que eles ainda estão lá. E eles ainda estão sorrindo. Há uma resposta clara para isso. Como precaução, Susan decidiu trancar o armário, na esperança de que a filha parasse de chorar durante a noite. Desde então, a criança passou a dormir normalmente, sem sinais de medo. Independentemente do que possa ter sido visto, Susan diz que continua atenta ao armário, observando qualquer sinal estranho que possa surgir. Esse vídeo foi gravado por um homem durante uma pausa para fumar do lado de fora de sua casa. O que era para ser apenas um momento comum, acabou se transformando em algo assustador. Eram cerca de 7 horas da manhã, e de acordo com ele, ninguém mais da família estava acordado naquele horário. Ele estava sozinho, fumando um cigarro enquanto observava a área de mata nos fundos do quintal. Em determinado momento, ao direcionar o olhar para a garagem separada ao lado da casa, algo chamou sua atenção de forma imediata. O susto foi tão grande que ele deixou o cigarro cair e ficou paralisado por alguns segundos, tentando entender o que estava vendo. Ainda abalado, ele pegou o celular e começou a gravar o interior da garagem. Desde esse dia, o homem afirma que nunca mais conseguiu olhar para aquele local enquanto fumava. Foi isso que ele conseguiu registrar. O que é isso, mano? Ok, legal. No início do vídeo, aparentemente não há nada fora do normal. Porém, após alguns instantes, algo perturbador surge do escuro. Um rosto pálido aparece de forma repentina, lembrando as imagens descritas por pessoas que já passaram por episódios de paralisia do sono. O rosto surge da escuridão e encara a câmera de maneira fixa, sem qualquer expressão ou movimento. O mais estranho é que não há sinal de um corpo. Não é possível ver tronco, braços ou pernas. A figura parece ser apenas uma cabeça flutuando no escuro, sem qualquer outra característica visível.
O homem garante que não se tratava de nenhum familiar, já que todos em sua casa têm um tom de pele bem mais escuro do que o que aparece nas imagens. O vídeo foi gravado em Gainesville, na Flórida, e até hoje o autor da gravação afirma não saber explicar quem ou o que foi captado pela câmera. Neste vídeo, um grupo de amigos resolve explorar um enorme pátio onde vários ônibus antigos foram abandonados e já não estão mais em operação. Segundo eles, todos os veículos estão fora de uso, mas o objetivo da visita não era apenas observar os ônibus. A ideia era descobrir se algo estranho poderia acontecer ali. Existem muitos rumores de que o local seja assombrado. O distrito de Soyapango, em El Salvador, onde esses ônibus estão estacionados, é conhecido por relatos inquietantes. Moradores dizem ver sombras que lembram passageiros sentados dentro dos veículos e até ouvir buzinas tocando sozinhas durante a madrugada. Por esse motivo, a maioria das pessoas evita passar por ali. Para Henry Partillo e seus amigos, porém, o lugar parecia perfeito para buscar adrenalina. No início, tudo parecia uma brincadeira. Até que, enquanto conversavam com um vizinho que mora próximo ao pátio, algo inesperado acontece. Estão acendendo. Estão acendendo. Estão acendendo as luzes do ônibus. Estão acendendo as luzes do ônibus. Aqui estará aberta a porta. Não sei. Está acendendo a luz do ônibus, bichos? Bichos. Olhem! Bichos! Olhem se não há ninguém dentro. Olhem se não há ninguém dentro. No momento em que o grupo começa a questionar se as histórias eram exageradas, eles presenciam algo difícil de explicar. A lanterna traseira de um dos ônibus se acende sozinha. Eles se aproximam para verificar se havia alguma falha elétrica ou explicação lógica, mas não encontram nada que justificasse aquilo. Mesmo considerando a possibilidade de alguma parte do sistema ainda funcionar, o que assustou foi o fato de a luz ter se acendido de repente em um local cercado por histórias de assombração. Sem se sentirem confortáveis, o grupo decide se afastar e seguir explorando a cidade. No entanto, ao olhar de longe para os ônibus, algo ainda mais estranho chama a atenção. À distância é possível ver a silhueta de uma figura escura parada ao lado de um dos veículos. A forma permanece completamente imóvel, sem qualquer sinal de movimento. A cena foi suficiente para causar um medo imediato em todos. Havia algo naquela figura que dava um sentimento horrível, difícil de explicar. Diante disso, o grupo entende que era hora de ir embora. O vídeo termina com eles deixando o local e não se sabe se chegaram a retornar ao pátio, antes de sair. Pelo que foi registrado, é bem provável que tenham mantido distância. Para eles, algo fora do comum foi captado pelas câmeras, mas, como acontece em muitos casos, o mistério continua sem uma resposta clara.